A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha quebrantar cada coração, iluminar o entendimento, que todo roubo da palavra caia por terra, todo pensamento contrário, que cada mente aqui, eu declaro, que está guardada com o capacete da salvação, cada mente aqui está conectada ao Senhor, cativa em obediência a Jesus Cristo, e que o espírito maligno que tenta roubar, manipular, controlar, bata em retirada se estiver no nosso meio, em nome de Jesus. Que cada coração esteja quebrantado, manso, humilde, submisso, para receber a preciosa palavra do Senhor, guardar e praticar, multiplicar 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e no início aqui da palavra, depois os irmãos vão se sentar. Lá em Lucas 5, fala da pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? Podeis assentar, igreja. Amém. Então, muitas vezes a gente faz a nossa maneira, né? A gente ora, a gente não busca a direção do Espírito Santo, e a gente quer ter vitória, quer ter uma grande pescaria, e não acontece, porque Deus é um Deus de detalhes, tem o tempo, tem o modo, e nós temos que estar sempre sensível, né? A maneira que o Senhor quer fazer. Ele opera cada um de uma maneira, né? E tem tempo para cada coisa, o modo, a maneira. O Senhor é Deus de detalhes, e nós temos que nos atentar mais para os detalhes do Senhor. Na quinta-feira, lá em casa, na célula, a filha da Nadir, ela não falou sobre isso, eu vou estar falando, a Rebeca. Ela estava com muita dor no braço e nas costas. Um menino na escola brigou, bateu nas meninas, e ela levou um murro no braço que doía até as costas, chutou as costas, estava com muita dor. Aí nós fomos orar por ela. Aí eu ungi o ombro. Aí comecei a orar. Aí o Senhor falou: unja todo o braço. E eu só ungi o ombro. Eu pensei que ungir no ombro ia acontecer do mesmo jeito. E eu orei, e a dor continuou. Aí a Lourdes, a irmã Lourdes, falou assim: o Senhor falou para ungir todo o braço. Falei: Jesus, me perdoa. Então é um detalhe, mas Deus é Deus de detalhe, Ele é o dono da seara, Ele manda e a gente obedece. Porque se a gente não obedece nas pequenas coisas, vai passando, batido, e quando vem, não obedece em mais nada.
E ela ungiu o braço e passou a mão, ungindo, a Rebeca começou a sorrir. Na hora, ela ficou curada, ficou liberta dessa dor. Então, que a gente possa se atentar para os detalhes, né? É difícil, é. O inimigo vai sempre tentar dar um jeitinho da gente fazer, ainda que com boa vontade, do nosso jeito, mas não funciona. Tem que ser do jeito dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui Pedro, ele questionou, ele falou: Senhor, mas eu lancei a noite toda e não peguei nada. Acho que mais um pouquinho, né? O Pedrão ia falar: não vou fazer, não vou mais. Mas ele temeu. Mas ele falou: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele fez isso, foi grande a pesca. Né? Então nós temos que buscar mais do jeito do Senhor. Isso requer oração, jejum, obediência, submissão, humildade ao Senhor. É do jeitinho que Ele quer. Porque aí, com certeza, nós vamos lançar a rede. Vai ser grande a nossa pesca, amém? Por falar do jeito que Ele quer, eu tenho que falar uma coisa aqui, que Deus mandou falar na sexta-feira, na vigília. Deus requer mais jejum. Tinha muitas coisas para acontecer aqui na vigília, na sexta. Deus queria o povo de pé, marchando, adorando. Aí Deus me mostrou uma bananeira verde, mas tinha bastante folha seca também. Então nós temos que deixar que a água do Espírito venha regar, nos restaurar, que ao cheiro das águas brotará. Então que a gente possa dar mais lugar para o Espírito Santo. Ele vai lutar contra a minha vida, contra vocês, para não dar lugar para o Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele falava: eu de mim mesma nada posso fazer, mas como o Pai fala, eu ouço, eu faço. Então tudo que Jesus fez, sinais, prodígios, maravilhas, curas, foi totalmente pelo Espírito Santo. E ele veio como homem, como nós, amém? Então que a gente possa estar sempre se santificando, buscando mais, cavando mais fundo. Ontem eu fui no chá de mulheres em Campinas, ia começar às 3 horas, começou já era quase 4. Eu falei: nossa, por que esse filme, quando marca o horário do filme, ninguém fica esperando ninguém, começa e pronto, não é assim? Aí tinha uma irmã, falou: calma pastora, calma. Eu falei: não, quando eu estava lá numa seita, enganada por Satanás, era tudo feito com muita diligência. Eu lembro que cada semana um tinha que limpar tudo. Aí eu comecei a limpar, descobrir coisas. Eu limpava mais do que era necessário. Limpava o chão, tinha um tanque encardido, eu fui desencardindo aquele tanque, limpando. Então a gente fazia muita dedicação, que fala. E era para o diabo, eu não sabia. Por que para o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, que nos ama tanto, enviou o próprio Filho, nós vamos fazer do nosso jeito, do nosso modo? Isso é muito perigoso, porque acaba a gente ocupando o lugar de Jesus. Entra a soberba. Então vamos vigiar mais. Outra coisa que Deus falou: Deus requer as mulheres, me perdoam, mas o Senhor falou que tem mulheres que se vestem de maneira que não está agradando a Ele. Eu falei: Deus, como que eu vou falar isso? Eu vou falar na igreja, né, que vai para o YouTube, mas quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? O Senhor falou para a mulher, homens também, mas para as mulheres, que sensualidade é condenada, e sem perceber, a gente não é com maldade, a gente se veste de maneira que dá para ficar assim, mas em casa, ou na praia, ou na piscina, mas na casa do Senhor, nós temos que estar com diligência. Eu lembro que eu estava numa igreja e eles tinham doutrina que só vestia vestido, não podia vestir calça. Aí eu falei: nossa, mas eu não concordo com isso, eu não queria ir, mas Deus mandou eu ir para ali. E ali eu aprendi muito sobre submissão, né? Mesmo coisa de homens, quanto mais coisa de Deus. Então nós temos que ser diligente em tudo, diligente. Jesus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Amém? Isso significa verdadeira adoração, né? A gente está vigiando o nosso pensamento, né? Uma vez eu fui vestir também uma roupa, aí o Senhor falou: não me agrado dessa roupa. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu falei: meu Deus,
Eu estava com uma calça jeans apertada, a camisa para dentro, e o Senhor falou, não me agrado. Eu estava em cima da hora, eu peguei um camisão grande, joguei em cima e fui. Eu falei, Senhor, que zelo, que amor. Isso é zelo, é amor por nós. Porque sem perceber, pode fazer o irmão, a irmã pecar, não é? Então, que a gente possa ser zeloso na nossa maneira de viver, em tudo. Tem uma passagem lá em Tessalonicenses, parece, que fala que nós temos que ser irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo, na vinda do Senhor. É estreito? É estreito. Mas se a gente for fazendo de pouquinho em pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente toma gosto e vai melhorando cada dia mais. Amém, Jesus? 100% não chegaremos, mas nós podemos e devemos se esforçar mais, porque o Senhor se agrada, porque o inimigo, ele acusa. Eu falava com Deus, Deus tem muito mais para acontecer aqui na vigília, o que está acontecendo? E Deus foi falando várias coisas. E o inimigo estava impedindo o agir do Espírito Santo, colocando medo, colocando intimidação, né, que vira medo, e roupa também, ele falou sobre isso, várias coisas. Então, que a gente possa dar lugar para o Espírito Santo, para a gente ser cheia do Espírito Santo, ser guiada pelo Espírito Santo, para a gente nos tornarmos mais santificados a cada dia, para a vinda do Senhor, que está tão próxima, não é? E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, vamos nos esforçar, maneira de falar, né? Pensar o que está pensando, porque o que pensa entra no coração, a boca fala e acontece. Vamos vigiar, amém? Vigiai e orai, diz o Senhor, né? E também, então, sobre a palavra do Senhor, vamos lançar a nossa rede, vamos ir mais ao largo, quer dizer, mais esforço. É tempo da igreja se esforçar mais, porque o Senhor quer nos levar muito além, muito além. Então, vamos nos esforçar. Muitas vezes, mesmo estando na igreja, a gente dá um jeitinho e não vai dar certo. Tem uma passagem que ele fala, esse povo se afastou de mim e ele cavou para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Então, que a gente possa estar sempre no manancial de vida que é Jesus. Manancial de vida. Um irmão um dia falou assim, mas os braços do Senhor não estão encolhidos, nem os ouvidos agravados, que não possa ouvir. Ele vai fazer. Aí eu falo, mas você já leu a segunda parte que fala, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando pelo Espírito Santo, e primeiro é para mim, amém, igreja? Vamos esforçar mais, vamos lançar nossa rede mais ao largo, nos esforçar mais, lançar, né, fazer do jeito do Senhor, porque Ele quer abençoar, Ele quer avivar, Ele quer levantar a igreja, não são na graça, no poder do Espírito Santo. Nós erramos, eu errei, eu ungi o ombro, ela para ungir todo o braço, mas graças a Deus que a irmã estava mais sensível que eu, e a gente aprende uns com os outros, não é? Se a gente pensa que sabe tudo, é um perigo, porque a gente fica soberbo. Então vamos aprender, né? Deus quer usar cada um para estar ajudando o outro. E também eu vi aqui exemplo, né, de quem lançou mais ao largo a rede, e foi grande a pescaria, lá da mulher cananeia, Mateus 15, o Senhor falou, né, que essas pessoas que obteram coisas tão maravilhosas do Senhor, elas lançaram a rede mais ao largo, elas não mediram, elas não olharam para as dificuldades, para os impedimentos. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela nem poderia estar ali, ela tinha que estar afastada, longe, né? Tinha lá a lei dos judeus, que a mulher do fluxo de sangue, a mulher quando estava na menstruação, ela tinha que ficar separada. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela falou, nada vai me impedir. Eu penso que ela falou, nada, ninguém vai me impedir, vou passar por cima de tudo aquilo que vai querer impedir que eu receba a minha bênção.
e ela se esforçou, ela foi humilde, ela agiu em fé, ela foi perseverante, ela amou verdadeiramente Jesus, ela agiu em confiança. O irmão falou sobre o grão de mostarda. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz o Senhor, não é? E disser a esse monte que passe para lá, e não duvidando, assim será. Então, como a gente possa fazer mais, como o irmão Wellington falou, né? Profetiza, profetiza. Pela sua fé, profetiza. Porque a fé opera sim, mas nós temos que falar da ordem. Como Ezequiel deu ordem ao vale dos ossos secos, e se levantou um exército a marchar sobre a terra. Tem uma irmã que eu conheço lá de São Paulo, o marido dela desistiu de ser pastor e voltou para as drogas, e ela tentou muitas vezes, aí ela cansou, foi muita coisa horrível, ela se separou dele, e ele foi para a bocada, virou oleiro do tráfico, mas ela nunca deixou de orar, de interceder por ele. Quando foi agora esses dias, ela sonhou que ela estava indo na bocada, tirando uma alma de lá, e Deus confirmou que era o ex-marido. Aí ela foi com os pastores, foram 3 pastores ajudar ela, tiraram ele de lá, e ela orou e falou: Senhor, aonde ele foi, não deu certo, aonde nós devemos levar ele, Senhor? E Deus falou certo lugar. Quando chegou lá, ela viu, Deus abriu os olhos espirituais, ela viu um exército marchando lá dentro. Eu lembrei de você, da sua pregação, para a glória do Senhor, né? Ela falou: Deus vai levantar não só meu ex-marido, mas todo mundo que está lá, um exército forte a marchar sobre a terra. Eu falei: ô mulher de fé, grande é a sua fé, o teu perdão, o teu amor, de tudo que ela sofreu, ela não guardou ressentimento. E ela falou: eu não quero mais como homem, mas se Deus quer, que seja feita a vontade de Deus, amém? Temos que sempre buscar a vontade de Deus, não a nossa, que só a dele é boa, perfeita e agradável. Então que a gente possa ser como a mulher cananeia. Jesus perguntou para os discípulos: quem me tocou? Aí Jesus falou: mas tanta gente te toca, a multidão tão grande te toca. Ele falou: não, alguém tocou diferente, alguém tirou virtude de mim, eu senti sair poder de mim. Então que a gente possa tocar no Senhor, tocar com todo o nosso coração, com esforço, com dedicação, no jejum, oração, na direção do Espírito Santo. Se Ele falar vai, vai, se falar espera, espera, né? Vamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais, dos pastores, dos que estão no louvor, de cada irmão dessa igreja, nos faz sensíveis à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender o Teu querer, e dar-nos um coração manso, humilde, para obedecer, para fazer a diferença, como essa mulher do fluxo de sangue. Ela foi mais ao largo, ela foi com a fé, ela lançou, e grande foi, ela se lançou aos pés de Jesus, e grande foi o milagre. Então que possamos ser mais humildes, perseverantes, confiantes, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, amém? A mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, os judeus não se davam com os cananeus. Aquela mulher cananeia, ela passou por cima de tudo isso, e ela clamava por Jesus, como o cego de Jericó. Os próprios discípulos falavam: manda embora, não incomoda o mestre. Mas o mestre quer ser incomodado, no bom sentido, clama o mestre. E ela continuou e perseverou, e o Senhor Jesus, Ele testou a fé dela. Ela falou: mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí ele disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque os cananeus eram muito maus.
eles serviam a Baal, eles sacrificavam crianças, eles maltratavam muito os judeus. Os judeus tiveram que tomar posse, né, da terra de Canaã, tiveram que lutar muito, e eram homens maus que serviam a demônios. Mas ela insistiu, a fé dela não deixou ela se intimidar. Com certeza o inimigo queria que ela se intimidasse perante as palavras do Senhor, mas o Senhor, Ele não falou que não ia fazer, Ele estava levando ela a demonstrar uma fé tão grande, a ponto de superar qualquer barreira, qualquer impedimento. É assim que o Senhor nos quer. Em nome de Jesus, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, para vivermos de fé em fé, de glória em glória, no nome de Jesus. Quando os discípulos lançou a rede, muitos se admiraram. Então o Senhor quer que nós lancemos a rede, para que muitos se admiram e venham seguir Jesus, venham se converter, amém? No nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nada venha nos intimidar, pelo poder, pela unção, pela graça do Espírito Santo. E a mulher cananeia, ela recebeu, porque ela manifestou a fé dela. O Senhor falou: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então o Senhor quer fazer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Então que nada venha nos impedir, que a gente não deixe nada nos impedir, e que a gente seja sensível para fazer conforme o Senhor fala. Como Ele fala, nós precisamos ouvir e praticar, amém? Outra passagem também é do centurião, lá em Lucas 7, Lucas 7, do 2 ao 10. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, quer dizer, com esforço, com dedicação, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, muitas vezes, aqui eles estavam querendo que Jesus fizesse, porque o centurião merecia, mas eles não conheciam a palavra. Nós conhecemos, o Senhor faz, não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom, e a bondade dEle dura para sempre, amém? E quando a gente age em fé, Ele faz, não porque merecemos, é porque Ele nos ama, amém? Que a gente peça perdão e peça para o Senhor o favor dEle, Ele vai fazer conforme a nossa instância, a nossa fé, a nossa dedicação a Ele. E perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Isso que é humildade, não é? Os servos não entenderam. Ele queria que Jesus fizesse, porque o centurião era bom. Mas o centurião mostrou tanta humildade, tanta fé, tanta submissão ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Aí Jesus disse para ele, aqui no 9, não vou ler 8, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo.
Esse centurião, ele não conhecia a palavra, mas com certeza ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ele foi até Jesus, ele se humilhou que não era digno. E Deus se agradou, porque ele mostrou fé, dependência, humildade. O Senhor fez aquela cura que ele tanto queria para o servo dele. Amém? Essa passagem que me faz lembrar, eu estava no Vale da Bênção, fazendo a missão Antioquia. E aí a minha filha me falou que a minha cunhada estava muito mal no hospital, uma das minhas cunhadas, que eu tenho 2 irmãos, né? 2 irmãs, 2 irmãos. Minha cunhada estava entre a vida e a morte no hospital. Ela tinha atropelado um rapaz de moto e ela ficou muito sensibilizada, ela ficou se culpando, e com certeza o inimigo, né? O inimigo condenando, ainda não se converteu, mas pela fé todos virão, a minha casa, a minha família, toda a casa, toda a família de cada um dessa igreja virá e se prostrará ao Senhor. Amém? Toma posse, porque é promessa dele, creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. E aí ela ficou muito abatida, muito abalada por ter feito isso, se condenando, e foi passando os dias, ela teve começo de um derrame, um infarto, não sei, e ela foi para a UTI. Aí minha filha me contou, eu saí do curso, aí eu ia direto da Araçariguama para Minas, mais de 400 quilômetros, já era quase meia-noite, porque eu tinha aula até às 10 horas, aí o Senhor falou, não, vai para a chácara, dorme lá, de manhãzinha você vai. Aí eu fui, quando eu cheguei, o meu pai era bem durão, mas Jesus teve tanta tolerância, tanta paciência, o Senhor o recolheu salvo, né? Ele falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim orar pela Luzia, pelo Solimar, meu irmão, e pelo Tiago, que eles estão muito tristes com ela no hospital, tão mal. Aí ele falou, não vem trazer esperança falsa aqui não, não vem prometer coisas, porque quando chega a hora de Deus levar, Deus leva. Aí eu falei, pai, mas Deus mandou eu vim. Aí o Espírito Santo falou, fica quieta, vai lá para o quarto orar. Eu fui para o quarto orar. Meu irmão chegou com o filho dele, ele viu o carro lá na rua, e ele pediu para ajudar, e o Senhor me falou para falar essa palavra do centurião. Eles ajoelharam no chão, eles creram nessa palavra, eles declararam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E naquele mesmo instante, eu criei pela fé que ela já estava curada. Eu profetizei, como o irmão mandou, né? Profetizei. Aí ele ficou tão bem, eles foram comer, eles não estavam comendo, abatido, triste. Aí nós fomos para o hospital. Quando chegou lá, a enfermeira falou, nós não sabemos o que aconteceu, do nada. Ela teve uma melhora tão grande, ela vai para o hospital, não vai precisar mais ficar na UTI, porque eles já queriam levar ela para Ribeirão Preto. Então o Senhor é tremendo, né? Então, que a gente possa pedir para o Espírito Santo nos agir em fé, falar a palavra da fé e agir em fé. Ter fé não faz nada, é nossas atitudes de fé, palavra de fé é que muda. Oi? Obrigado, irmão, Deus abençoe. Então, que a gente possa aprender com o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade, amém? Vão marchar, a ordem é para marchar, não é para recuar. Jesus está voltando e ele requer a igreja forte, determinada, adoradora, guerreira, valente, ganhando multidões para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos manifestar os sinais, porque os sinais vão acompanhar aqueles que crêem. Então vamos vigiar mais, não vamos deixar o inimigo querer nos inibir. Que o Senhor venha derramar uma unção, né, grande, tremenda sobre nós, para rompermos em fé. Amém? Sem medo, sem inibição, e sem falar, mas e se não acontece? Se não acontecer, o problema não é nosso. O problema é a gente não obedecer, não fazer o que o Senhor manda. Amém, igreja? Então vamos perseverar e marchar, porque a vitória é garantida para a honra e glória do Senhor.
Lá em Romanos 12, 12 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então que o Espírito Santo venha nos ajudar a gente se alegrar, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, mas que a gente possa lembrar das promessas do Senhor, que aquele que semeia com lágrima voltará colhendo os seus feixes. Isso vai aumentar a nossa esperança, que o Senhor venha nos dar paciência. Paciência de Jó é difícil, né? Mas que possamos imitar até essa paciência, através da paciência, perseverança. Tanto sofrimento Jó passou, mas Deus reverteu o quadro dele, né? Deus deu tudo em dobro do que ele tinha perdido. E que a gente possa ser perseverante na tribulação, nas dificuldades. Ali no Salmo 107, só vou ler um versículo. Salmo 107. Depois os irmãos leem em casa. Esse salmo é uma oração maravilhosa. A gente clamar, a gente invocar o Senhor. O versículo 1 fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aí fala das dificuldades, quantas dificuldades eles passaram. Muitas vezes é pela desobediência, mas muitas vezes Deus permite para a gente crescer, para a gente ir mais ao largo, lançar a rede com fé. Aqui no versículo 6 fala: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quando a gente está angustiado, a nossa vontade é de ficar quieto, e sem perceber a gente retrocede, mas que na angústia, que não há quem não passe por angústia. Jesus falou que no mundo nós vamos ter tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Então que na dificuldade, nas angústias, clame ao Senhor, porque Ele é bom, misericordioso, Ele vai nos livrar das tribulações, e vai nos conduzir a um lugar seguro, a um lugar de descanso. Amém? Às vezes as batalhas são tão duras, tão difíceis. Eu mesmo falo: Deus, como que eu cheguei até aqui? Eu não sei. Eu não sei humanamente falando, mas espiritualmente falando, eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Vocês também sabem quem vocês têm crido. Então fala: por mais difícil que seja, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará na terra a meu favor. Amém? Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, venha nos dar sabedoria, discernimento. A gente precisa ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Os dias são maus, são os piores dias de engano, cada vez mais engano, mas que a gente possa ajustar o capacete da salvação, levando sempre a nossa mente cativa em obediência a Jesus Cristo. E que a gente possa se revestir a cada dia com a armadura de Deus. Eu já vi pastores em igreja falando: Senhor, nos revista com a sua armadura. Não, é nós que temos que nos revestir. Eu já falei isso aqui. Quando os soldados eles vão para o quartel, não é o comandante que vai revestir ele. O comandante vai olhar e vai falar: olha, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. Então que a gente possa se revestir da armadura de Deus, conforme o Senhor quer. A irmã Lourdes teve visão lá na quinta-feira que as nossas armaduras estavam largas, desajustadas. E nós ajoelhamos, pedimos perdão, e nós ajustamos as nossas armaduras para o Senhor aprovar. Amém? O soldado não pode ir para a guerra sem estar revestido da armadura, não, e bem ajustado, bem colocado, para a gente andar nas alturas, pisar na cabeça do diabo, como o Senhor mandou.
para a gente ser martelo, porque muitas vezes a gente é preguinho na mão do inimigo. Que o Senhor venha levantar martelos afiados aqui nessa noite, amém? Tementes, submissos, humildes, quebrantados aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Eu vou chamar a amada igreja para vir aqui na frente, se você quer uma oração, alguma enfermidade, algum problema, e também para ser mais revestido, renovado na fé nessa noite, ser mais sensível ao Senhor. Vir na frente significa dependência de Deus, se humilhar para o Senhor, e quando a gente se humilha, o Senhor nos exalta. Quando chama, eu não vejo a hora, eu oro e não vejo a hora de algum pastor orar por mim também. Somos carentes, somos frágeis, e é na unidade que Deus nos fortalece, é na unidade que Deus ordena a bênção. Deus abençoe a amada igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, que a igreja venha ter uma semana cheia do shalom, cheio da paz do Senhor. Aconteça o que acontecer, venha a dificuldade que vier, que a gente possa ser cheio da paz, da unção, da graça e do poder do Espírito Santo, e vencer todas as dificuldades, de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a amada igreja. Quem quiser oração, venha na frente.